Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento, e é com muita alegria que estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa revista Betel Dominical. Estamos estudando esse trimestre o livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar a lição de número 9, a visão do Vale de Ossos Secos. Disparadamente é o texto mais conhecido do profeta Ezequiel e é o texto que mais tem mensagens pregadas nas igrejas, nas nossas igrejas. O texto da visão do Vale de Ossos Secos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative aí as notificações, porque toda vez que sair conteúdo novo, uma nova aula, você vai receber aí a mensagem dizendo que saiu a aula, que a aula está disponível. Os slides ficam disponíveis no comentário, no primeiro comentário aqui abaixo. Ele fica fixado, então se você quiser utilizar os slides, fica disponível aí para você baixar. Vai ter um link do Google Drive, você acessa e baixa esse conteúdo. Nós temos também um canal de cortes. O canal de cortes são fragmentos das aulas, conteúdo de 2, 3 minutos, mas que tem verdades bíblicas importantíssimas e que pode edificar a vida de alguém. Então, na descrição aqui abaixo, tem o link do canal de cortes e eu queria pedir a sua ajuda, a sua contribuição, indo e se inscrevendo lá, assistindo o conteúdo e, de preferência, ao assistir o conteúdo, veja o vídeo que pode edificar a vida de alguém e envie para essa pessoa. E dessa forma, nós estaremos juntos fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus aos que estão precisando de uma mensagem de fortalecimento, de esclarecimento. Então é esse o meu pedido. Vá lá, se inscreva, dê uma força para esse canal. Tem tanto conteúdo aí, tem tanto besterol na internet, tanto conteúdo fútil. E aí eu preciso da sua ajuda, se inscrevendo, assistindo, para que o YouTube possa entender que o conteúdo é relevante e começar a indicar para mais pessoas. É mais fácil as pessoas assistirem um conteúdo de 3 minutos, de 2 minutos, do que um conteúdo igual esse aqui, que é um conteúdo mais profundo, mais extenso, fala de vários temas. E às vezes esse conteúdo que a pessoa vai assistir de 3 minutos pode edificar a vida dela, da pessoa que estaria assistindo coisas que não a edificariam. Mas nesse início eu conto com a sua colaboração. É muito importante a sua contribuição nesse momento. Vamos à nossa lição. Lição de número 9, a visão do Vale de Ossos Secos. O texto áureo, Ezequiel 37:3, diz assim: E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta, diante de uma situação assustadora, de um local inesperado para um sacerdote estar, quando Deus pergunta a ele se era possível, ele diz, tu o sabes. Muitas vezes nós queremos ter respostas para tudo, mas nós precisamos aprender aqui com Ezequiel. Tem algumas coisas que a gente precisa olhar e falar, Deus, é tu que sabes. Eu não sei. Não sei. Nós precisamos aprender isso aqui com o profeta. A verdade aplicada nos diz que a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Deus está prometendo restaurar a nação de Judá, mas a restauração produziria fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus. A fidelidade só é possível através do comprometimento com a palavra. Toda restauração genuína, ela vai gerar um comprometimento com a palavra. E como consequência dessa fidelidade à palavra, desse comprometimento com a palavra, haverá uma fidelidade a Deus. Os objetivos da lição é explicar que o plano divino inclui restauração, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos. Essas pessoas que estavam no cativeiro babilônico achavam que não teria mais possibilidade deles retornar para a sua terra. E mostrar os resultados da restauração divina é o terceiro objetivo da lição. Nosso texto de referência é o capítulo 37, como eu disse, o mais conhecido do livro de Ezequiel. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha só, Deus poderia ter colocado só no meio de um vale repleto de ossos. Mas Deus fez que ele rodeasse todo o vale. Então o profeta rodeou por todo o vale. Quando ele anda por todo o vale, ele chega à conclusão de que eram muitos ossos. Era muito numeroso a quantidade de ossos. Versículo 4, versículo 3, que é o texto áureo nosso, que é quando Deus pergunta ao profeta se era possível aqueles ossos voltarem a viver. Então, versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Tem algumas coisas que me chamam a atenção logo de início ao ler o texto. A primeira é a perplexidade do profeta. E a segunda é a resposta do profeta diante da pergunta inquirida por Deus. Pode esses ossos voltar a viver? E o profeta diz, Senhor, tu sabes. Diante de algo tão difícil, tão complexo, tu sabes. E aí Deus ordena que ele profetize. E aí o segredo de acontecer algo aqui é, ouve a palavra do Senhor. Não é a palavra do profeta, é a palavra do Senhor. Muitas vezes o sobrenatural não acontece porque nós não fazemos ser ouvida a palavra do Senhor. Nós não paramos para ouvir a palavra do Senhor. Nós não paramos para ouvir a direção do Senhor. Muitas vezes o que está à nossa volta, quando eu olho para a realidade hoje em que vivemos, o que está à nossa volta é uma completa sequidão. É um completo amontoado de ossos sem vida. A vida ministerial de muitas pessoas hoje está rodeada de ossos ressequidos, sem carne, sem vida, sem tendões, sem musculatura, apenas ossos, apenas esqueletos. E o que está à nossa volta, no nosso cotidiano, na nossa vida ministerial, não tem encontrado vida, porque nós não temos parado para ouvir a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Já para iniciar essa aula, eu quero chamar a sua atenção. Essa palavra tem falado muito comigo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e falar o que o Senhor falou que precisamos falar. Não falar o que achamos que devemos falar. As ordens precisam vir de Deus, porque quando vem de Deus, elas é capaz de produzir vida. A palavra que vem de nós produz frustrações, produz ferimentos e isso leva à morte. Mas a palavra que vem de Deus, a palavra proferida por Deus, ela produz vida. Vamos adiante. Antes de entrar no comentário, eu gostaria de observar algumas coisas aqui. A primeira questão aqui é a falta e a impossibilidade de vida é evidente. Ali estava nítido que não havia nada que poderia ser feito. O profeta está diante de uma situação que não tem nada que ele possa fazer. Não tem vida e não tem possibilidade. Nós vamos ver que se trata da nação de Judá e eles estavam também desiludidos. Achavam que seria impossível eles serem reconstruídos como nação. Então essa é uma das coisas que o texto nos mostra. A impossibilidade da reconstrução da nação de Judá, assim como a impossibilidade daqueles ossos tornarem a viver. Para que haja vida, para que possa reaver vida, não basta palavras, mas é preciso saber de quem vem a autoridade para proferir. Quem deu a autoridade para proferir as palavras? A autoridade precisa vir de Deus. Esse é outro ponto que é muito importante. A igreja vive um tempo em que tudo ao seu redor
a um repleto amontoado de ossos sem vida. A falta de vida atinge tudo e todos que se distanciam de Deus. Então nós vivemos num mundo onde as pessoas cada vez mais se distanciam de Deus. Cada vez mais se movimentam para longe de Deus. E não é possível ter vida distante de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus já está morto. O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É um amontoado de mortos ao nosso redor, precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando ouvir a palavra que vem do Senhor e que precisa ser proferida a esse amontoado de mortos espirituais, de pessoas que estão distantes de Deus e precisam encontrar a vida de Deus, a vida que nos alcançou, o amor de Deus que nos alcançou e que nos vivificou, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nossos planos e nossas relações podem passar por situações de ausência de vida. Em muitos momentos, nós vivemos situações nos nossos relacionamentos, na nossa vida, em que tudo à nossa volta parece estar sem vida, parece estar ressequido. E necessitamos de direção de Deus, do Deus que pode trazer vida para o que está ao nosso redor. Como eu disse, a mensagem precisa vir de Deus. Somente a mensagem vinda direta de Deus pode vivificar. Somente na autoridade da palavra de Deus é que o Espírito é soprado. E quando o Espírito é soprado, somos vivificados. O que está à nossa volta é vivificado. O amontoado de corpos mortos, porque no primeiro momento há uma junção dos ossos, cria-se tendões, carnes, pele, mas ainda estava sem vida. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus é proferida através da boca do profeta, a partir do momento que a palavra de Deus é proferida através dos nossos lábios, o que está à nossa volta sem vida passa a ter vida por causa do Espírito de Deus que adentra, o Espírito que vivifica o homem. Feito essas considerações, vamos à nossa lição. O primeiro tópico da lição é: o plano divino inclui restauração. Deus, na sua soberania, ele tinha como plano, como objetivo, restaurar a nação de Israel. Subtópico 1.1: as ações divinas para a restauração. Deus revela o seu propósito em restaurar o povo de Israel. Desde o início do livro, Deus vem dizendo que ele tem como objetivo tratar a nação de Israel. Ele diz: olha, essas pessoas não vão te ouvir, mas eles não poderão ter desculpa que não foram avisados. E Deus vai deixando claro para o profeta que no tempo certo restauraria aquela nação. Então, desde o início, Deus revela o seu propósito em restaurar os descendentes de Israel. Então, estudar o texto de Ezequiel 37 é necessário realizar dentro desse contexto, um contexto de restauração. Quando a gente olha para aquilo, não era Deus querendo só mostrar o seu poder sobrenatural. É Deus mostrando que está restaurando. Deus tinha interesse em restaurar a nação de Israel. Deus tem interesse em restaurar a humanidade. Ele tem interesse em restaurar os seus sentimentos. Ele tem interesse em restaurar a sua família, o seu casamento, o seu ministério, as suas emoções, para que você possa desenvolver a sua vida profissional. Deus é um Deus de restauração. E esse texto fala de um Deus interessado em restaurar a nação de Israel. E nessa lição, ele está dizendo para você que ele tem interesse em restaurar o que está despedaçado na sua vida. O que você olha e fala assim: parece que para isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui é impossível. Aprenda com o profeta Ezequiel. Tu sabes se é possível. E ouça a voz de Deus, porque Deus está querendo restaurar nesse momento o que está despedaçado aí. É preciso manter a confiança no Deus que restaura. Nesse processo de restauração, o plano de Deus é trazer o povo de volta para a sua terra,
purificar das imundícias, e dará um coração novo, dará o seu espírito. Todo esse processo é para que Deus possa reconstruir uma nova nação. E esse povo com o coração voltado para Ele receberia o Espírito de Deus. Subtópico 1.2, uma visão da situação espiritual. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Uma visão de grande impacto. Numerosos ossos sequíssimos espalhados em um vale. É espantoso o que o profeta viu. Desesperador. E nós estamos falando de alguém que não poderia ter contato com nada que estivesse morto, com um defunto. Porque a lei mosaica proibia, quem tocasse em um defunto ficaria impuro. Ele, sendo sacerdote, era requerido muito mais dele, do Ezequiel, que era da linhagem sacerdotal. Então ele está em um lugar desesperador. Primeiro porque ele não poderia estar ali. É claro que ele está lá em espírito. Ele não foi no corpo, ele foi em espírito. Mas é assustador o que ele está vendo. O que ele vê é um número muito grande de ossos. Um vale repleto, e Deus o leva por todo o vale para ele ver a extensão daquele local e a quantidade de ossos. Então, diante da percepção humana, o natural é ter incredulidade. E ele não expressa sua incredulidade, mas ele também não expressa uma certeza. Ele fala que depende de Deus, é Deus que sabe. Me tira dessa conta, não me faça perguntas difíceis. E muito parecido com o que o profeta vê ali, essa é a gravidade da situação humana, quando permanece afastado do relacionamento com Deus. Israel só está naquela situação e é representado por um vale de ossos secos porque ela se distanciou de Deus. A situação da humanidade hoje é muito parecida com isso aqui. É muito parecida com esse vale. Então esse texto tem muito a nos ensinar porque fala da nossa realidade. Fala do meio em que estamos inseridos, do mundo em que estamos inseridos. Subtópico 1.3. Profeta, instrumento de Deus. O plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo do seu amor e graça salvadora, mas também como instrumento do Senhor para levar adiante o seu propósito de formar um povo para a sua glória. No caso de Ezequiel, ele tinha a missão de levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, de proferir palavras de juízo, mas também de esperança a esse povo que é chamado de povo de Deus, ali na velha aliança, na antiga aliança ou na primeira aliança. Hoje nós somos o povo de Deus, na nova aliança. E nós precisamos entender que assim como o profeta foi escolhido para falar ao povo, para levar a mensagem de Deus ao povo, Deus nos colocou como povo seu, como ovelhas do seu rebanho, não apenas para ser alcançado pelo seu amor. Nós fomos alcançados por esse amor, mas nós temos a missão de levar esse amor às outras pessoas, aos que estão distantes de Deus, mortos em seus delitos e pecados. Para o sacerdote era inconcebível estar naquele lugar, por se tratar de um local repleto de mortos, um lugar de impureza, um lugar impuro para um sacerdote estar. Então essa perspectiva do profeta como instrumento de Deus, nós temos Jesus sendo instrumento de Deus, vindo ao encontro dos perdidos e impuros. Nós estávamos impuros, mortos nos nossos delitos. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos distantes de Deus. E Jesus vem para esse meio desse vale de ossos secos, de pessoas sem vida. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele entrega a sua vida para nos vivificar, para nos trazer esperança. E nós precisamos olhar para o Cristo e tê-lo como modelo. Um modelo de quem se dispõe a ir aonde estão os impuros, aonde estão as pessoas que vivem em trevas, distante de Deus, inimigas de Deus, para que elas possam vir fazer parte da família de Deus, do povo de Deus. Tópico 2. O poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Essas pessoas contemporâneas de Ezequiel já estavam desanimadas, já estavam descrentes, mas Deus se revela ao profeta para mostrar que ele pode fazer o impossível, ele pode fazer o que para nós
não é possível. Por acaso há algo impossível para Deus? É esse Deus que tem poder para fazer o que nós não conseguimos imaginar, para ir muito além do que nós conseguimos imaginar. Há esperança, subtópico 2.1. Poderão viver esses ossos? É a pergunta de Deus ao profeta. O próprio povo exilado dizia que seus ossos estavam secos e sem esperança e aniquilados. Eles já haviam perdido a esperança. Deus está nos perguntando. A pergunta que foi feita ao profeta é feita a nós hoje. É possível viver esses ossos que estão à sua volta? Esse vale, esse amontoado de ossos à sua volta, é possível reviver? É possível? Ele, Deus, é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. O poder de Deus vai muito além do que nós conseguimos pensar, do que a mente humana consegue mensurar. Quando nós entendemos que é a palavra de Deus que tem poder, que é a ordem de Deus, que o poder está na ordem de Deus, na palavra de Deus, a esperança começa a surgir. Porque quando nós olhamos apenas para a nossa limitação, a gente vai continuar incrédulo. Mas quando olhamos para o poder de Deus, para a palavra de Deus, quando o profeta fala de acordo com a palavra de Deus, ele está falando de acordo com a palavra daquele que criou todas as coisas por meio da palavra. Ele está falando em sintonia com aquele que criou todas as coisas, com exceção do ser humano, através da palavra. Ele está falando de acordo com aquele que é a palavra e vem para restaurar a humanidade. Quando nós falamos de palavra de Deus, proferir palavra de Deus, hoje nós falamos do Cristo, o Verbo que se fez carne. É através dessa palavra de Deus que há esperança para os que estão perdidos. É através do Cristo, a palavra viva de Deus que encarnou e viveu entre nós, que pode haver esperança para os que estão mortos ao nosso redor. Subtópico 2.2. O anúncio da palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi: diz-lhe, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Eu estou proferindo, mas o poder da palavra é porque ela vem do Senhor. É a sua origem, é de onde vem a palavra. O milagre só acontece por causa da origem de onde vem. O sobrenatural só acontece por causa da palavra de Deus, que provém de Deus. Em nosso tempo tão repleto de desafios, a ordem é a mesma: que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, e faze a obra de um evangelista, de um anunciador de boas notícias. O evangelista é um anunciador de boa notícia. Ao proferirmos a palavra, ao anunciarmos a palavra que vem de Deus, o poder de dar vida que vem de Deus trará vida a tudo que está morto, sem vida e sem esperança à nossa volta. Subtópico 2.3. A ação do Espírito Santo. É muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desassolador. Ossos sequíssimos, e a seguir descrever uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo. Nós estamos falando do mesmo Espírito que soprou o fôlego de vida em Adão. É esse Espírito que nos vivifica. É esse Espírito que nos fortalece quando nos sentimos fracos. É esse Espírito que renova o nosso ânimo. E muitas vezes, nos momentos de fraqueza e que nos sentimos quase mortos, é esse Espírito que nos vivifica. E esse Espírito é ativado através da palavra de Deus, da palavra que é proferida por Deus. E esse Espírito só é possível através da palavra de Deus, do contato com a palavra escrita. Só é possível através da obra da palavra encarnada, do Cristo de Deus. E a partir dessas mudanças que vão acontecendo, de meditar na palavra, de se entregar para a palavra viva de Deus encarnada, do Verbo de Deus encarnado, somos vivificados pelo Espírito Santo. Os resultados da restauração é o tópico de número 3.
Aqui nós vamos ver tanto o resultado para Israel, quanto o resultado para nós. Da restauração que é realizada em nós, que é realizada nos nossos dias, no nosso tempo. Porque o Deus que operou lá na nação de Israel, Ele opera nos nossos dias. Ele muda a história do ser humano nos nossos dias. Ele liberta o ser humano da escravidão, do pecado nos nossos dias. E Ele vivifica o homem que está morto nos seus delitos e pecados. Subtópico 3.1. Um viver como o povo de Deus. Durante todo o relato do livro do profeta Ezequiel, fica muito claro que Deus está tratando com seu povo. Deus está moldando aquele povo. Deus precisa tirar a idolatria daquele povo, do meio daquele povo. E nos moldes da idolatria que nós conhecemos nos livros dos reis, nos livros das crônicas, nós não presenciamos isso nos relatos dos evangelhos, por exemplo. No livro de Atos, que relata situações ali da Judéia, nós não encontramos idolatria. Nós percebemos que foi efetivo a forma que Deus tratou esse povo. Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Deus tratou com esse povo lá, só que hoje Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Deus, quando criou a humanidade, quando Ele criou o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus. E o projeto de Deus é reconciliar todos os povos com Ele, todas as pessoas com Ele, o ser humano com Ele. Então o chamado de Deus é para todos os povos, todas as nações, para fazer parte do seu povo. Em Cristo Jesus, passamos a fazer parte do povo de Deus. Precisamos entender, ser povo de Deus envolve exclusivamente comprometimento e propósito. Ao nos tornarmos povo de Deus, nós precisamos sermos comprometidos e estarmos alinhados com o propósito de Deus. Subtópico 3.2. Um viver de acordo com a palavra de Deus. Deus, ao trazer essa visão para o profeta, ao dar essa visão ao profeta, Ele disse que o povo restaurado seria fiel às leis, aos princípios divinos e zeloso em praticar os seus estatutos. Então Deus diz, quando eu restaurar a nação, eles serão zelosos, comprometidos com minha lei. Eles vão praticar os meus estatutos. Todo o processo de correção de Deus, ele é para nos levar para mais perto dele. É para nos levar a sermos comprometidos com os seus princípios. Antes de entrar na terra prometida, o povo foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus. Então não faltou direcionamento de Deus. Não foi por falta de aviso. Deus avisou eles quando eles foram entrar na terra. Antes deles entrar na terra, eles foram avisados. Deus levantou profetas para avisar esse povo também. Porque você pode pensar, historicamente está muito distante. Sim, está distante. Nem todo mundo tinha acesso direto ao texto, assim como nós temos hoje. Hoje nós temos uma riqueza de conteúdo bíblico, mas era mais difícil nessa época. Só que Deus levantou profetas, Deus levantou pessoas para falar, e eles não deram ouvidos. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar a palavra. Ele falou, olha, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Não basta ser apenas ouvinte, nós precisamos ser praticantes. Jesus nos alerta para essa questão. E para sermos praticantes, nós precisamos da ação do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a guardar todas as coisas. É Ele que nos ajuda a vencer todas as coisas. E é Ele que nos direciona. É o Paráclito, é o ajudador que Jesus prometeu aos seus discípulos. Nós precisamos entender isso. Nas dificuldades que temos no dia a dia, para vencer cada uma das batalhas, das pelejas, das lutas que se apresentam diante de nós, nós precisamos entender que só é possível vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda a entender a vontade de Deus ao analisarmos a palavra de Deus. Subtópico 3.3. Um viver para a glória de Deus. A restauração também aponta para o testemunho de todas as nações acerca de Deus. Quando Deus restaura aquela nação, os descendentes de Israel, todas as nações puderam contemplar,
quão grandes coisas Deus fez por aquela nação. Eles puderam contemplar a grandeza do Deus daquela nação, do único Deus. Aquela situação foi uma situação para que Deus pudesse ser glorificado. Nós precisamos entender isso aqui. A cada batalha que travamos, a cada situação difícil que enfrentamos, Deus nos dará vitória. E essas vitórias que Deus nos dá, elas são para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Nós precisamos aprender a testemunhar os feitos de Deus, o que Deus tem realizado nas nossas vidas. Nós precisamos testemunhar de onde viemos. Nós precisamos testemunhar a restauração que Deus tem realizado em nós. Existem muitas pessoas que vivem sem esperança e precisam ouvir a palavra de Deus e conhecer o nosso testemunho. De dizer, olha, eu também andava sem esperança assim como você. Eu também andava entristecido, com a sensação de estar perdido, mas ao ter um encontro com a palavra viva de Deus, com o verbo que se fez carne, com Jesus Cristo, eu fui vivificado. E a cada dia sou renovado pelo Espírito Santo de Deus, que foi deixado para ser meu ajudador. Dar testemunho dessas coisas faz com que Deus seja glorificado. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos testemunhando os feitos de Deus. Nós estamos testemunhando que é possível ser gerado vida onde as pessoas desacreditam. Sabe aquele seu vizinho, dependente químico, que vive uma vida totalmente dissoluta? Ou aquele que vive entregue à bebida, um parente seu, que vive no estado que as pessoas olham e falam, para aquele ali não tem jeito. Deus quer usar você para restaurar a vida daquele. E através dessa restauração, o nome de Deus será glorificado. Deus quer te usar para alcançar essas pessoas. E quando essas pessoas forem transformadas, quando a realidade que está à sua volta tiver sido mudada, produzindo vida em abundância, o nome de Deus será glorificado. A missão da igreja visa acima de tudo a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Nosso testemunho perante essa geração passa por sermos sal da terra e luz do mundo, para que o Pai seja glorificado através de nós. Sempre que somos vistos como sal da terra, como luz do mundo, quando clareamos a nossa volta, quando trazemos luz à escuridão que está à nossa volta, Deus é glorificado, o Pai é glorificado. Fomos salvos para louvor da glória da sua graça, da graça de Deus. Foi para isso que fomos alcançados. Sempre que um pecador é alcançado, sempre que alguém que caminhava distante de Deus em direção ao inferno, em inimizade com Deus e com o próximo, em inimizade com todos, sempre que essa pessoa é alcançada, é transformada, o nome de Deus é glorificado. Existem muitas pessoas sem esperança. Assim como esse povo de Israel estava sem esperança, existem muitas pessoas. O índice de suicídios hoje no Brasil é assustador. Assustador. E detalhe, boa parte dessas pessoas são pessoas que aparentemente são bem-sucedidas. Aparentemente. Pessoas com um bom poder aquisitivo, com uma família, filhos, esposa, esposo. E cada vez mais o número aumenta, porque essas pessoas estão sem rumo, sem direção, perderam as suas esperanças. E elas precisam ouvir a palavra que pode trazer vida a elas. Existem pessoas sofrendo sem esperança alguma, achando que não é possível. Achando que não é possível encontrar felicidade plena, alegria, prazer em viver. Essas pessoas precisam ter um encontro com a palavra de Deus. E é você que Deus quer usar. E é você que Deus vai usar para que essas pessoas possam encontrar com Deus. É você que já foi alcançado, que vai testemunhar. Deus será glorificado através da sua vida.
E essas pessoas serão transformadas. Essas pessoas que vivem angustiadas, vivem oprimidas, que já não acreditam, que as pessoas que estão à sua volta também já não acreditam. Mas o Deus que restaura a nação de Israel é o Deus da restauração, sempre. É o Deus da restauração. Ele restaurou a mim, restaurou a você, e através de nós, Ele quer restaurar as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão sofrendo sem paz, sem esperança e caminhando em passos largos para o inferno. Que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Que vidas possam ser alcançadas através de você. Eu quero orar com você nesse instante para que essa palavra possa frutificar nos nossos corações. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos na sua palavra. Nós te apresentamos, ó Deus, as nossas vidas, a situação em que vivemos, o meio em que estamos inseridos, um lugar onde nada à nossa volta parece ter esperança, parece ter vida. Estamos vivendo em uma geração onde a maioria das pessoas perderam a vontade de viver, já não sente mais a alegria de viver. Eu sei que o Senhor nos levantará no meio dessa geração como profetas teu, para anunciar a tua palavra, a palavra que o Senhor tem para essa geração, para que dessa forma eles possam ser vivificados através do teu Espírito. Nos dê ousadia, nos dê coragem, nos revista do teu Espírito e nos dê intrepidez para levar a tua palavra. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, muito obrigado, que Deus te abençoe. Vá lá no canal de corte, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos que precisam ouvir a palavra de Deus. Às vezes alguém que está sem esperança, que está achando que não tem mais solução, que não é possível reviver. Mas Deus pode, através de mim e de você, através de um vídeo do canal Cortes, trazer esperança a essa pessoa, a esse amigo. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, uma semana repleta da presença do Espírito Santo de Deus. Um abraço e fique na paz.